quando o terapeuta ele faz um diagnóstico errado do paciente, consequentemente, ele vai tratar o paciente em cima daquilo que ele determinou que é o problema do paciente. E quando se faz o diagnóstico errado, você não vai ajudar o seu paciente. Você pode até amenizar o problema dele, mas você não vai tratar o problema dele, você não vai resolver o problema do seu paciente, né? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Terapeuta Especialista, um programa que ajuda massoterapeutas com formação em shiatsu a serem profissionais diferenciados. Eu sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante da Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico. E o meu objetivo é transformar você, massoterapeuta com formação em shiatsu, em ser especialista de coluna e aumentar o valor do seu atendimento. E hoje aqui nesse vídeo eu vou falar para você sobre os 8 erros que os massoterapeutas cometem. Então, para começar a falar do primeiro erro, eu vou iniciar falando do primeiro erro sobre o toque mecânico. O que eu quero dizer com isso? Na minha visão, a gente tem 2 tipos de toque, né? Um é o toque mecânico, que é aquele toque que quando a gente, por exemplo, vai fazer um curso de drenagem, ou de shiatsu, ou de doin, alguma técnica terapêutica, né, alguma terapia manual, a gente aprende aquela receita de bolo. Sim, é muito importante a gente aprender essa receita de bolo, né? Porque quando a gente não sabe ainda a terapêutica, estamos aprendendo, nós precisamos de um guia para seguir. Mas o que acontece? Com o passar dos anos, durante a minha carreira, eu percebi que quando eu fui montar a minha equipe e quando também eu ia a alguns lugares receber massagem com outros terapeutas, eu percebia que quase 100% dos terapeutas tinham toque mecânico. E o que é esse toque mecânico? O toque mecânico é esse toque quando a gente segue uma receita de bolo, quando a gente aprende a terapêutica e você vai seguindo aqueles passos, né, que a gente aprende. Só que a essência do toque mecânico, como quando eu falo da diferença do toque terapêutico, é que no toque terapêutico, o terapeuta, ele consegue sentir o paciente, somente com o toque dele, ele já consegue chegar muito próximo do diagnóstico do paciente, ele consegue perceber já os desequilíbrios do corpo do paciente, a gente consegue sentir o que aquele corpo daquele paciente está falando para a gente. E além disso, a gente consegue sentir que conforme nós vamos aplicando a nossa terapêutica, a gente vai conseguindo sentir os resultados que essa terapêutica vai provocando no corpo do paciente, sem ao menos ele dar um feedback para a gente, né? Então a diferença entre o toque mecânico e o toque terapêutico é aquele toque onde você, terapeuta, sente o toque, consegue perceber o paciente, consegue detectar quais são as desarmonias do corpo dele, você consegue ver o efeito que a sua terapêutica está provocando no corpo do paciente. Então é a gente realmente entrar, né? Entre aspas, né, esse termo que eu estou usando, entrar dentro do corpo do paciente, no sentido de verdade você estar sentindo o que está acontecendo com aquele paciente. E é fato que muitos lugares e muitos terapeutas trabalham de forma mecânica, seguindo, né, aquela receita que a gente aprendeu, por exemplo, num curso de shiatsu ou num curso de massagem relaxante. A gente segue aquele padrão, você faz assim, 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 aperta tantas vezes, e aí a gente vai seguindo aquele padrão e você nem chega a se conectar com aquele corpo, você nem consegue perceber o que aquele corpo precisa, como ele está, o que está acontecendo com ele no momento da sua terapêutica. Então, é muito importante que você, de verdade, não
tenha mais o toque mecânico e sim, você tenha um toque terapêutico. E o toque terapêutico é aquele toque que trata do seu paciente, que dá resultados no seu paciente, né? Então, existe uma grande diferença aí entre o toque mecânico e o toque terapêutico. E um segundo erro é quando o terapeuta ele acha que a terapêutica dele resolve tudo. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu mesma no meu início de carreira, quando aprendi os shiatsu. Quando eu aprendi os shiatsu, eu falei, uau, nossa, que legal essa técnica, né? Na minha cabeça, a técnica do shiatsu iria resolver qualquer tipo de problema do paciente. Mas, gente, é fato que nem tudo você pode resolver, né? A gente às vezes consegue ajudar, consegue melhorar, mas de fato resolver o problema do paciente, nem sempre a gente vai conseguir resolver de fato aquele problema, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor, daqui a pouquinho eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas então assim, nunca ache que a sua terapêutica ela pode resolver tudo. Por quê? Porque em alguns casos, ou na maior parte dos casos, sim, você pode resolver. Mas eu te afirmo que nem sempre vai ser a sua terapêutica que vai conseguir resolver tudo, todos os problemas dos pacientes. Não é, né? E mesmo que você já tenha um conhecimento muito vasto, uma prática, uma experiência muito grande dentro da sua carreira, ainda assim, eu mesma, nem tudo eu consigo resolver. E o que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Primeiro, então, pra gente se você é um terapeuta que está em início de carreira e está apaixonado pelo shiatsu ou apaixonado por alguma outra técnica que você aprendeu, primeiramente, quando você ainda não tem um tempo de experiência, né? Não é o tempo exatamente, é que o tempo acaba interferindo um pouquinho, mas não é o que determina. Mas quando você ainda não tem tanta experiência sobre aquela técnica que você aprendeu, não ache que você vai resolver tudo. É muito importante você sim dar o seu melhor sempre e aplicar aquilo que você aprendeu com muito comprometimento, com muita responsabilidade com o seu paciente, mas é fato que não vai ser, não fica achando que aquilo vai resolver todos os problemas, porque não é. E, né, por exemplo, eu comecei com 18, tô com 27, 28 anos de carreira e eu percebo que nesse tempo de carreira adquiri muito conhecimento, isso é uma estrada sem fim, né? E também muita experiência prática, muita experiência clínica, mas ainda assim nem tudo eu consigo resolver, né? E por que eu tô te falando isso? Porque não tem problema a gente não conseguir resolver tudo, mas o problema é como a gente conduz com o paciente, é a sua orientação, é o que você fala para o seu paciente que pode ser prejudicial para a sua carreira. Mais para frente eu vou falar de um outro erro e aí vocês vão entender porque dá para linkar com esse erro que eu estou falando para vocês agora. E um terceiro erro que a gente comete é a falta de foco. O que eu estou querendo dizer com falta de foco? Mesmo que você trabalhe somente com uma única terapêutica, o que eu percebo? Os massoterapeutas, quando vão atender, seguem aquela receitinha de bolo e acabam não trabalhando com foco para o tipo do problema que o paciente apresentou. Então, acaba perdendo muito tempo do atendimento fazendo alguma coisa que de fato não vai dar resultado nenhum para o paciente, né? Então, às vezes fica massageando muito tempo uma parte do corpo que não tem fundamento naquela queixa, ou às vezes fica massageando muito tempo o local da queixa principal do paciente, mas
a causa do problema dele pode não estar ali no local daquele problema. Você tem que ir tratar outros pontos, outras partes do corpo. Então, eu percebo que existe uma falta de foco para que o terapeuta consiga dar os melhores resultados e resultados mais potentes mesmo, né? Acaba desperdiçando o tempo da sessão com massagem e com toques que não vai levar para lugar nenhum. E isso acaba fazendo com que aquele atendimento dê menos resultado, tenha menos qualidade de valor do atendimento, né? Eu não estou dizendo do valor, o valor que você cobra da sessão, e sim o valor de conteúdo e de aplicação daquele atendimento. Então, esse é o terceiro erro. E o quarto erro que eu coloquei aqui é quando o terapeuta ele trabalha com uma única terapêutica. Quando a gente trabalha com uma única terapêutica, por exemplo, eu iniciei minha carreira somente com shiatsu e depois que eu fui fazendo outras formações. Com uma única terapêutica, sim, é possível você fazer um excelente trabalho, é possível você fazer um excelente profissional, é possível você se tornar referência naquela técnica, mas de fato, com uma única terapêutica, os resultados do seu tratamento, do seu atendimento vão ficar bem mais limitados, né? E às vezes a gente é tão apaixonado por uma técnica que a gente acaba ficando muito tempo focando e trabalhando somente com aquela técnica, né? Então, um outro erro é quando a gente fica muitos anos, né, muito tempo trabalhando com essa única terapêutica e você acaba não dando melhores resultados para o seu paciente. Um outro erro também é quando o terapeuta ele erra no diagnóstico. Então, por exemplo, um paciente que veio com uma dor no ombro, por exemplo. Ele pode ter essa dor no ombro porque ele está com algum problema no pulmão. Ele pode ter essa dor no ombro porque ele fez uma lesão na prática de algum esporte, por uma questão da biomecânica, né, da maneira de como está o estado da musculatura dele, a maneira como ele acionou essa musculatura, né? Nesse sentido, você pode também ter uma dor no ombro porque você sofreu um trauma no local. Você pode ter uma dor no ombro porque você está com problema emocional. Quando o terapeuta tem outras causas também, dor no ombro por uma questão da temperatura do lugar, da questão do ambiente, né? Temperatura, secura, umidade do ambiente onde a pessoa mora. Então, quando o terapeuta ele faz um diagnóstico errado do paciente, consequentemente, ele vai tratar o paciente em cima daquilo que ele determinou que é o problema do paciente. E quando se faz o diagnóstico errado, você não vai ajudar o seu paciente. Você pode até amenizar o problema dele, mas você não vai tratar o problema dele, você não vai resolver o problema do seu paciente, né? Então, eu percebi que durante a minha carreira, no começo, os pacientes, eles vinham para mim, por exemplo, tinha paciente que eu atendia semanalmente, né? E quando uma coisa eram os pacientes, por exemplo, que vinham para receber o meu shiatsu e eles vinham para um relaxamento, para tirar aquelas dores que não tinham uma causa profunda, né? Aí, de fato, eu conseguia já dar bastante resultado nesses casos. Mas depois, com o meu tempo de carreira, eu comecei a perceber que seja uma dor aguda, uma dor crônica, de fato a gente não precisa de muito tempo mesmo mais de tratamento com o paciente, né?
A importância é detectar mesmo, é chegar num diagnóstico correto e colocar esse paciente dentro do tratamento correto, né? Dentro daquilo que você é capaz, né? Você ser transparente em dizer para ele aquilo que você é capaz de dar de resultado. E se você sabe que até aquele momento você não tem todas as ferramentas, né, todas as cartas na manga para tratar aquele paciente, então você direcionar para um outro profissional que possa realmente, de fato, dar resultado no problema mesmo, para sanar aquele problema do paciente, né? Eu digo isso porque, por exemplo, no meu passado, eu tentava tratar uma dor de ombro e eu percebia que o paciente vinha muitas vezes e depois acabei percebendo que eu era limitada e não conseguia realmente avançar a partir daquilo. E hoje, depois, né, com os estudos e com a prática clínica, os resultados são outros e aí eu percebo que não tem mesmo a necessidade da gente ter tanto tempo o paciente ali com a gente. Uma coisa é quando o paciente ele decide vir com você porque mesmo que ele não tenha motivos, né? Porque ele gosta do seu atendimento, ele gosta da sua terapêutica, ele gosta de trabalhar prevenção, ele gosta de sempre estar lapidando e melhorando a saúde dele de alguma maneira, né? Porque hoje eu percebo que tem pacientes que vêm comigo com mais frequência, mas são pacientes que eu falo, olha, pelo motivo que você me procurou, para mim você tá de alta, não precisa voltar mais, né? Aí o paciente fala, Cíntia, mas gosto tanto de vir aqui, gosto tanto de receber a sua terapêutica, eu percebo que sempre me acaba me ajudando em muitas coisas, né? Aí isso é uma coisa, mas quando o paciente chega te procurando por uma queixa de fato, querendo tratar um problema mesmo de fato, a gente precisa ser mais ágil no resultado e na eficiência daquele atendimento, né? Porque isso favorece muito nós terapeutas, como os pacientes vão tendo você mesmo como uma referência, onde você resolve, direciona demais, né, a vida dele, você consegue impactar o seu paciente, você consegue transformar a vida dele de uma maneira que o melhor de tudo para nós como terapeutas é o feedback que o paciente dá para você, né? Sobre o que o seu atendimento provocou na vida dele. Esse é o maior presente de todos que o terapeuta, eu acho, que pode receber de um paciente, né? Então, quando você erra o diagnóstico, você vai errar o tratamento, óbvio, né? É meio que consequência isso. Mas então é muito importante cada vez mais você abrir os seus leques para que você chegue num diagnóstico mais certeiro, certeiro para que você dê os melhores resultados, aumente o conteúdo de valor do seu atendimento, né? Porque isso naturalmente vai fazendo de você um profissional diferenciado, com resultados diferenciados, e fica muito mais fácil o paciente ter você como referência e, como consequência, aumentar o valor mesmo, o valor do preço da nossa sessão, né? De acordo com o mercado também. E um outro erro, o sexto erro que eu coloquei aqui, é que o terapeuta ele não explica a terapêutica para o paciente antes de ele começar a atender o paciente. Qual que é a importância disso? Quando você tem a segurança do que você consegue fazer com o paciente, dos resultados que você consegue dar no seu paciente, você já tem mapeado uma boa porcentagem desse atendimento. Eu digo uma boa porcentagem porque cada paciente é único e cada paciente tem uma causa diferente, um diagnóstico diferente e, acima de tudo, uma resposta diferente, né? Porque o todo do paciente vai influenciar
no resultado também que a gente consegue dar. Então, quando você tem isso mais claro e com mais segurança dentro de você, quando o paciente chega para mim, independente da causa que ele apresenta para mim, da queixa principal que ele apresenta para mim, o fato de eu conseguir mapear o paciente antes de eu começar a atender e saber o que eu vou fazer com ele e saber o resultado que eu consigo dar para ele, quando eu explico isso antes até mesmo de tocar no meu paciente, o que acontece? Primeiro que o paciente ele já se entrega mais rápido para você, porque ele se sente seguro, ele vê que você sabe, você entende daquilo que ele está passando, né? Então, isso facilita na entrega do paciente antes de você começar o atendimento. Isso te facilita na confiança que o paciente gera em você, né? Então, quando você explica para ele e chega no fim, quando você explica para ele antes de iniciar o atendimento e chega no final, ele percebe que aconteceu aquilo que você disse para ele, ele reconhece melhor a sua terapêutica, ele tem um olhar diferente para a sua terapêutica. E não só o paciente se entregar mais, ter uma melhor confiança, o paciente ele já fica mais calmo também, ele já fica mais tranquilo, porque às vezes o paciente chega lá, ele está ansioso para saber o que você vai fazer com ele está ansioso para saber o resultado que você vai conseguir dar, né, no seu atendimento. Então, explique, né, não cometa esse erro de começar o seu atendimento sem estar sabendo o que você vai fazer com aquele paciente ou sem explicar para ele o que vai acontecer, porque isso deixa o seu paciente mais calmo, mais tranquilo, permite que ele gere uma confiança maior em você e permite que você faça uma terapêutica com ele muito mais entregue para você. Mas é claro que para isso você precisa ter um conhecimento da sua própria terapêutica, você precisa saber mapear você primeiro, precisa saber o que acontece com aquilo, né, do começo até o final, para você dar essa referência, dar ter esse diálogo com o seu paciente com muita segurança. E um outro erro que eu percebo é que alguns terapeutas não têm a visão do paciente como um todo e às vezes têm a visão do paciente como um todo, mas não trata o paciente como um todo, né? Então, por exemplo, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando um paciente vem pra gente, ele pode vir com uma dor na lombar, por exemplo, e essa dor na lombar essa dor na lombar, ela pode existir por questões emocionais, pode ser por uma questão física, pode ser por uma questão de hábitos do paciente, do dia a dia, pode ser por um trauma, né? Então você precisa ter o olhar como um todo, né? E essa coisa do olhar como um todo está diretamente ligada num diagnóstico mais preciso também. Então, além de termos o olhar como um todo, a gente precisa saber o que a gente vai fazer com esse paciente como um todo também, né? Por quê? Porque se você tem a visão do olhar como um todo com o paciente, mas não sabe o que fazer com o todo dele, também o resultado, também a sua terapêutica, ela vai ter uma limitação. Quando você tem a visão do olhar para o paciente como um todo e você sabe o que fazer como um todo com o paciente, é onde a gente consegue chegar num resultado que impacta, num resultado que transforma, né, o seu paciente. Porque quando eu falo como um todo, é como um todo. E a gente consegue impactar e transformar a vida do paciente quando a gente entrega um resultado para ele de coisas que nem ele esperava, nem ele tinha olhar para isso, nem ele sabia que ele tinha esse problema, né? Então
você consegue detectar aquele problema que o paciente tem e você, quando torna isso consciente para ele e ele consegue perceber o que acontece dentro do corpo dele, é onde você consegue um resultado que de fato transforma e impacta a vida do seu paciente. Então, lembrem-se que então é ter o olhar, né? O erro é não olhar o paciente como um todo e também não saber o que fazer com o todo do paciente, tá? E o 8º erro que eu coloquei aqui para você é não ter acompanhamento no pós-atendimento. Só que presta atenção, gente, não é exatamente somente não fazer o acompanhamento do pós-atendimento. É quando a gente não tem o acompanhamento no pós-atendimento e você pede para o seu paciente voltar com você sem que você tenha um fundamento para isso. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, um paciente que veio com uma dor de cervical. Aí ele tá com uma dor no pescoço e aí você começa o atendimento, começa a tratá-lo, né? E aí você fez seu primeiro atendimento, né? Sua primeira sessão naquele paciente e você já pede para ele deixar agendado na próxima semana para ele retornar com você. E não vejo nada de errado nisso, não tem nenhum problema nisso, desde que você tenha fundamento em saber por que você está pedindo para ele voltar. Por quê? Porque em alguns casos você atende o paciente. Então eu vou voltar de novo. Então o paciente veio com uma dor no pescoço, a gente trata a dor no pescoço e pede para ele voltar na semana que vem. Só que se você tem um fundamento e sabe o que você está fazendo com o paciente, você sabe o resultado que pode dar para o paciente, daí não tem problema nenhum já deixar agendado a próxima sessão. Só que tem algumas queixas e alguns casos de paciente que talvez não seja o tratamento de massoterapia, não seja o tratamento com acupuntura, até mesmo, né? Porque a acupuntura, ela trata tudo mesmo, e trata quadros muito graves, né? Mas é fato que dependendo do momento que o paciente está e dependendo dos sintomas que ele apresenta, nem sempre vai ser a sua terapêutica que vai dar o melhor conforto naquele momento para aquele paciente. Então, em alguns casos, o que eu faço? O paciente vem, eu atendo e aí eu já tenho em mente o que pode acontecer com ele. Só que se você tem uma agenda muito cheia e aí você pode ser que não tenha horário para dar continuidade no tratamento com ele, então tem que já deixar a agenda reservada. Mas já aconteceu de o paciente ir e eu falar para o paciente assim, passar comigo e eu falar para o paciente assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar agendado a sua próxima sessão comigo, mas antes de você vir, eu quero que você fale comigo, porque dependendo de como você ficar, daí a gente vai manter essa sessão ou não. E não é só pelo fato de você saber se ele volta ou você direciona ele para um outro profissional. É também, às vezes, pelo intervalo de tempo que aquele paciente precisa saber com você. Quanto mais você consegue colocar dentro da sua terapêutica, do seu atendimento, uma honestidade com o paciente. E o que eu quero dizer com honestidade, né? Quanto mais você consegue alinhar a sua agenda com o tempo que o paciente... Porque às vezes tem paciente que precisa vir toda semana. Tem paciente que às vezes precisa vir 2, 3 vezes na mesma semana. E tem paciente que vai precisar vir daqui 15 dias. E tem paciente que pode ser que tenha que voltar daqui 30 dias, de acordo com o que você fez dentro da sua terapêutica.
E aí é desonesto, por exemplo, um paciente que precisa retornar daqui 15 dias, se você conhece a sua terapêutica e sabe que o resultado que você consegue dar para realmente ajudar o seu paciente, você não precisa que ele venha semanalmente, por que você vai chamar ele semanalmente para vir no seu atendimento, né? Só para você ganhar mais uma sessão, né? Gente, quanto mais você conhece a sua terapêutica e quanto mais você sabe os resultados que você dá, e quanto mais você mapeia o seu paciente, quanto mais você vai criando uma dinâmica de funcionamento de como você atende o seu paciente, você não tem o caminho, é só de prosperidade mesmo. E quando eu falo prosperidade, é em todos os sentidos, sabe? É prosperidade no relacionamento com o seu cliente, é prosperidade de saúde para você e para o seu paciente, é prosperidade de qualidade de valor de atendimento, é prosperidade em dinheiro também. Você vai criando uma carreira com uma base muito sólida, né? E ela não se desfaz, né? Por quê? Porque tudo tem um fundamento, mas fundamento de valor, não é qualquer fundamento. Então, começa a perceber essas dinâmicas que acontecem dentro do seu atendimento e se pergunta, né, nesse momento que eu estou de profissão, o que mais que eu consigo melhorar aqui, o que eu mais consigo fazer nesse momento, né, para que eu consiga construir minha carreira mais rápido, porque realmente se eu não tivesse, né, passado por tudo que eu passei e ter observado de fato as coisas que eu fiz e errei e as coisas que eu não enxerguei, se eu tivesse enxergado tudo isso mais rápido, eu não tenho dúvidas de que eu teria construído uma carreira mais rápido, sabe? É muito diferente, tem coisas que fazem muita diferença dentro da nossa profissão. Então, todos esses 8 erros que eu acabei de falar aqui para você, eu vou dar uma repassada rapidinho para que você possa fixar muito isso para você. Então não tenha um toque mecânico, não ache que a sua terapêutica vai resolver tudo, cuidado com a falta de foco no seu atendimento para não perder tempo e não perder momento de atendimento que não vai dar resultado para o seu paciente. Alavanque, não fique dentro de uma única terapêutica, o erro não erre no diagnóstico, não deixe de explicar a sua terapêutica antes de iniciar o atendimento, e isso tem que ser com segurança, tá? Porque se você falar com insegurança, daí não vai ter o mesmo efeito. O não olhar para o paciente, não saber o que fazer com todo do paciente. E o último erro é você não ter o acompanhamento no pós-atendimento e pedir para ele voltar sem fundamento, quando você pede para o seu paciente voltar sem a necessidade ou sem dar o intervalo de tempo de que de fato ele precisa retornar para você. É isso aí, pessoal. Te passei aí 8 erros que eu percebo que os massoterapeutas cometem. Eu espero que esse conteúdo possa colaborar com você. Eu agradeço muito você que ficou aqui comigo, que assistiu esse meu vídeo até o final. Eu peço para que você compartilhe com algum amigo seu, que você possa ver que esse conteúdo possa ajudar e possa colaborar com ele, para que ele possa ser um profissional diferenciado, né, e ter uma carreira de sucesso mais rápido. Compartilha com ele. E é isso aí, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o meu próximo vídeo. Um toque de abraço para você.